Está no local certo, mas se você não fazer a coisa certa, você não vai viver. Você pode saber o caminho, se você não seguir, você não vai chegar. Você pode saber de tudo, Deus ele vai revelar os seus projetos, mas se você não submeter, não obedecer, não sacrificar, infelizmente, você vai ser mais um cristão cheio de promessa, cheio de projetos, cheio de sonhos, e vai morrer no deserto. Vai chegar no céu e vai falar: Senhor, por que eu não vivi? Você prometeu, você falou pela sua palavra, você falou pelos seus profetas, você falou pelos pregadores, e por que eu não estou vivendo? Deus falou: fácil. Por que você não obedeceu? Era para mergulhar no rio. Só que muitas das vezes a nossa dureza de coração vai fazer igual na mão. É para mergulhar aqui, ele quer mergulhar lá. É para mergulhar 7 vezes, não, vou mergulhar uma. Não, é para fazer isso, não, eu vou fazer desse jeito. O direcionamento é um, mas ele quer fazer de outra forma, ele quer viver a vitória. E quando não vive, quer culpar o profeta, quer culpar a palavra, quer culpar o pastor, quer culpar o anjo, quer culpar o diabo, quer culpar todo mundo, mas não quer assumir os seus erros. E a Bíblia vai dizer, como o meu pastor bem vai dizer todas as vezes: de que se queixa o homem? Dos seus pecados, das suas atitudes. Deus chega a dizer para Israel: certamente não tenho para vós um caminho de bênção, mas se obedecer, se seguires. Ele vai fazer esse segredo para o povo de Israel. Eles tinham que obedecer. Não são grandes ensinamentos que vai levar as pessoas a viverem as bênçãos de Deus. São pouco ensinamento. É aquilo que o nosso irmão Zé fala: o pouco que eu entendo, eu já vou passando para frente. É aquilo que você já entende, você já entendeu, pratica. Agora tem gente que fala: não, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, mas a vida prática, nenhuma. Aí Deus vai chegar, vai olhar os fariseus e os saduceus, vai falar assim: ó, eles têm conhecimento demais, eles têm princípios, se eles aplicassem, eles iam viver as bênçãos de Deus, mas vocês não sigam o que eles estão fazendo, somente os ensinamentos, porque eles são religiosos. Porque o conhecimento ou vai levar você a viver as bênçãos de Deus, e você ser uma pessoa cheia de fé, cheia de alegria, contar os testemunhos na igreja: olha, eu escutei a palavra, que se eu orasse Deus ia fazer na minha vida, eu orei, Deus fez. Eu escutei a palavra que se eu semeasse na casa de Deus eu fosse fiel, eu fui fiel a Deus e Deus me honrou, eu fiz prova de Deus e Deus fez. Mas agora, se a pessoa ouvir e não praticar, ela vai ser um religioso. Quem é o religioso? Uma pessoa frustrada por não viver as coisas de Deus, por não cumprir aquilo que Deus está fazendo. É o que mais tem na igreja, são pessoas frustradas com Deus, de não alcançar as bênçãos que Deus tem para ele. Mas é porque Deus falhou? É porque Deus não tem compromisso com a sua palavra? É porque Deus não tem compromisso com aquilo que ele está falando? Não, é porque a pessoa não teve compromisso com aquilo que Deus estava falando. É porque a pessoa não valorizou o que Deus estava falando. E aquela pessoa, ela não vai viver as bênçãos que Deus está trazendo. Por que muitas pessoas, valores perdidos no lar? Quantas pessoas têm perdido os valores? Já não valorizam coisas simples, já não valoriza as coisas que Deus tem se entregado. É o interessante que nós sempre vamos valorizar a tendência do ser humano, valorizar o que não tem. Se ele não tem, ele quer. Se ele tem, ele não valoriza. É tendência do ser humano. O ser humano, ele tem tendência de querer sempre aquilo que ele não tem. Se ele não tem um carro, ele quer. Se ele já tem um carro, ele quer outro. Se ele não tem uma casa, ele quer. Se ele já tem, ele quer outra. Sempre ele vai querer outra coisa. É tendência do ser humano não valorizar o que tem. Se a pessoa não tem família, ele está querendo. Se a pessoa já tem, muitas das vezes vai querer outra. Porque é a tendência do ser humano. O ser humano parece que se eles não tiverem Deus, eles vão ser ingratos. Ele não vai ter contentamento com o que Deus tem dado. Sempre ele vai querer mais coisas. E eles vão perder os momentos da vida. Porque uma pessoa que ele sempre quer alguma coisa, ele sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa e nunca vai aproveitar nada do que tem. Porque sempre ele quer alguma coisa.
Sempre ele quer almejar alguma coisa. Ah, se eu tiver isso, nunca mais eu faço isso. Basta ter, volta outro projeto, outro sonho, bota outra meta difícil de alcançar, difícil de conseguir, e vai agora correr atrás. Quantas pessoas agora que vêm à igreja por interesse, que vai agora servir a Deus por interesses, não servem a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus proporciona, por gratidão, mas somente de olho a multiplicação dos pães. E hoje será que vai ser o quê? O culto vai ser a revelação, o culto vai ser a multiplicação, vai ser a campanha do carro, vai ser a campanha da casa, mas muitos não saem de casa e falam assim, não, como diz a diaconisa, o que darei eu ao Senhor? Porque eu tenho saúde, eu tenho comido, eu tenho bebido, eu tenho vivido as bênçãos de Deus. Muitos não vão lembrar do que Deus tem feito por ele, mas se caso alguma coisa der errado na sua vida, aí ele fala assim, nossa, bem que eu tinha tudo, e não vai valorizar. Quando ele pega, ele vai valorizar o que ele tinha. Aí vai falar assim, nossa, eu tinha tudo, e não valorizei. E quantos profetas e ministros do altar também têm orado, têm exercido o seu ministério por interesse, valores errados, por ambições, porque o seu coração está em tesouro errado, ele já perdeu os valores do reino, ele já esqueceu por que ele foi chamado, ele já esqueceu por que Deus entregou o dom para ele já esqueceu por que Deus levantou ele, seja na palavra, na oração, seja na intercessão, seja no ministério do louvor, seja em qual área ele esqueceu, mas ele agora já está vendo o que? Tudo é o vil mental. Quer dizer, o interesse dele é errado. O interesse dele é orar para receber, é pregar para receber, é ensinar para receber, é exercer seu ministério para receber, porque o seu coração já foi corrompido, o seu coração já se perdeu, já virou o quê? Um Balaão da vida. Já agora já quer saber o que ele vai beneficiar, já se corrompeu, já está igual aquele homem que chegou a Pedro e falou, eu quero exercer o ministério de olho nas finanças, de olho tanto que eu vou ganhar, o tanto que eu vou conseguir. Porque estão perdendo as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Quantos estão perdendo valores na igreja? Muitos não valorizam mais a casa de Deus. Muitos agora não valorizam mais estar na presença de Deus. Muitos agora não estão igual a Davi, que vai dizer o quê? Que ele valorizava a casa de Deus, a presença de Deus. Vem para a igreja, volta, e ele não sente a presença de Deus, não sente o toque do Espírito Santo. Está igual aqueles religiosos que Jesus falou assim, eles tocam flauta, vocês não cantam, eles fazem lamentações e vocês não choram. Quer dizer, não sente nada, está na igreja, não sente alegria, não sente tristeza, não é tocado pelo Espírito, não é ministrado pela palavra, não é tocado pelo louvor, ele não é ministrado de maneira nenhuma. Ele às vezes não sabe nem o que está fazendo na igreja, como se fosse estivesse batendo ponto no serviço. Às vezes ele fala assim, nós já é sexta-feira, mas ele nem lembra o que ele fez, por causa que ele estava só batendo ponto, estava lá seguindo, só batendo ponto. Ele não sai de casa com entusiasmo para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para ouvir a Deus, para servir a Deus, para fazer aquilo que Deus ele quer, mas ele já perdeu, ele já caiu agora de uma maneira que ele não está valorizando mais a casa de Deus, a obra de Deus. Ele não valoriza mais congregar, eles não valorizam mais exercer a generosidade. Ele também não vai valorizar o quê? Dentro da generosidade, muitos agora não vai valorizar mais. Quando ele aceitou Jesus, ele até valorizava ser fiel a Deus, ele valorizava seguir os princípios da palavra de Deus, aquilo que Deus ele tinha feito, só que agora ele já não valoriza mais. Quantas pessoas, se você pegar os antigos, as igrejas antigas, eles valorizavam o tempo que ficavam orando na presença de Deus, eles valorizavam a reverência, valorizavam os seus líderes, valorizavam a casa de Deus,
valorizava a palavra, valorizava o hino da harpa, valorizava a presença de Deus, e os cultos eram cultos avivados, a presença de Deus era derramada. Mas hoje a pessoa, elas não valorizam, não buscam, não se preparam, elas chegam na casa de Deus, não valorizam, não tem temor, não tem reverência, não tem prudência, não tem obediência, elas levam relaxadamente e está esperando um mover do céu, está esperando mover. Não, Deus vai mover as águas. Aí vira o religioso, o mover das águas. Sabe qual é o mover das águas do religioso? O mover das águas do religioso é: quando fulano cantar, Deus vai mover as águas. Porque não está focado em Deus, está focado no fulano que canta. Ah, quando fulano pregar, fulano de tal, quando pregar vai mover as águas, Deus vai falar. Mas só que Deus não está limitado ao fulano que prega. Deus não está limitado a fulano que canta. Ah, se for fulano de tal, ele vai profetizar, vai trazer tanta coisa na minha vida. Quer dizer, o religioso está focando nas águas que está mexendo. E Jesus está do lado dele olhando para ele. O que você quer? O que você precisa? O que você almeja? E ele está lá olhando para as águas, vendo as águas balançar. Por quê? A mente dele, ela não vai mais para buscar Cristo. Ele já ficou agora o quê? Religioso. O religioso, ele perde o tempo da visitação, ele perde o tempo da adoração. Deus, como eu era de uma igreja pentecostal, de uma mulher que Deus usava muito, e as pessoas ficavam esperando o momento que Deus tomava ela em profecia. Aí ela falava, estava lá todo mundo quietinho, todo mundo olhando, não disse nada, tipo assim, expectativa na pessoa. Não é errado, Deus usa várias pessoas. Mas quando ela pegava e começava a falar, eu vejo agora Deus com presentes. Rapaz, a cadeira voava, ele pulava. Um empurrava o outro para receber uma coisa, para receber algo. Mas só que Deus, ele não poderia entregar na adoração. Deus não poderia entregar na oração. Poderia só, mas é por causa que eu preciso ouvir. A minha fé tem que ser agora dentro dos ritualismos. Tem que ter um ritualismo, não tem um ato de fé. Tem que ter um ritualismo, a água tem que mexer. E a água mexe com o louvor, a água mexe com a pregação. Vai caçar um ritualismo para Deus trabalhar. E Deus está esperando só uma atitude sua de fé. Deus não está esperando, Deus não está preso. Deus agora vai ensinar maneiras de trabalhar com a fé do povo. Só que o povo se prende a maneiras. Deus não está preso a maneiras. Deus trabalha de várias formas. Se você chegar sozinho aqui e você ajoelhar e falar com Deus, Deus te abençoa. Se você orar a Deus, a Bíblia fala, se você orar em secreto, Deus vai te recompensar. Não precisa de tantas coisas, basta você querer, basta você usar a sua fé. Agora nós viemos no culto para aprender tantos princípios da palavra de Deus. Não é para ficar religioso, é para praticarmos. Não é para ficarmos presos, esperamos mover. O mover da água vai mover daqui, o mover da água vai mover daqui. Não, o mover da água vai ser quando nós obedecemos a palavra de Deus. O mover das águas vai movimentar quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus. Deus não vai abençoar você porque você crê no ritualismo, em alguma coisa que agora balançou sua fé. E logo depois passa 5 minutos, aí 1 dia, 2 dias, 3 dias você já fala: eu não sei se o profeta falou foi comigo, eu não sei se o pregador falou comigo, eu não sei se aquele louvor falou comigo, mas saiu chorando, quebrantado, falando em línguas. Mas por que não crê mais? Porque a sua fé não é uma fé viva. A sua fé não está fundamentada em Cristo. Ele está no emocionalismo, está nas emoções, está nos moveres, mas a sua fé não está em Cristo. Uma pessoa que é motivada com a sua fé em Cristo, ele não precisa de ritualismo para viver as bênçãos de Deus. Ele não precisa de tantas coisas para tomar posse. Jesus elogiava aqueles que usavam a fé, porque a fé é algo sobrenatural. A fé vai te levar a viver coisas que muitos que têm promessa não vai viver. Tem pessoas que Deus vive falando: vou eu te abençoar, vou eu te abençoar, vou eu te abençoar, e não é abençoado. Aí entra o outro, Deus não falou nada com ele, mas ele toma pela fé e ele está contando testemunho na igreja. Por quê? Porque ele usou a fé. E o outro está lá: Deus, vou fazer, eu vou abrir porta, eu vou fazer. E a pessoa está lá esperando, mas não tem uma reação. É a sua reação com a fé que vai trazer as bênçãos. Mas perdemos os valores no meio do caminho.
Eu lembro quando eu era novo convertido, os pastores que eu era da igreja, tinha um pastor e uma pastora. Eles pregando, você não sabia o que eles pregou. É igual o pastor falando, que ele falava quando ele dava oportunidade. O pessoal não entendia nada. E ali, o pessoal pregando aquele negócio. Aí os pastores no final oravam. A pessoa era batizada. No outro dia era pessoas falando, eu recebi, eu estava desempregado, o Senhor orou, eu fui curado, eu recebi emprego, Deus fez isso na minha vida. Por quê? Porque eles criam, porque eles valorizavam o altar, eles valorizavam a sua liderança, eles valorizavam as bênçãos de Deus. E hoje em dia é tanto conhecimento, é tanto ensino, é tanta teologia, é tanto ensino, um mais claro, um mais lindo, uma revelação daqui, é ensinamento dali, é comentário daqui, é tanto princípio, tanto ensinamento. E por que a pessoa hoje que tem mais ensinamento tem menos bênção, menos milagre, menos coisas do que antigamente? Porque perderam mais antigo, perderam a fé, não oram mais, não buscam a Deus, não são reverentes, não valorizam da onde sai a bênção e quer que a bênção venha trazer. O ensinamento não traz bênção, o ensinamento te mostra o caminho de viver. E muitas das vezes pessoas, eles tomavam pela fé uma palavra simples, somente uma palavra do pastor, que ele falava assim, Deus te abençoe. Aquilo para a pessoa era ouro, que a pessoa vivia a bênção, porque na palavra está escrito que os sacerdotes têm poder de abençoar. E simplesmente ele cria na palavra, Deus te abençoe. E a pessoa era abençoada. Hoje em dia um pastor traz um ensino de 1 hora, ensinando sobre bênção, uma bênção específica, temática, um mestre vai ensinar, e a pessoa sai e não crê mais. Sai com tanto conhecimento, mas não tem prática, e não vai viver. E antigamente as pessoas estão perdendo esses princípios. As pessoas chegavam na casa de Deus, elas oravam. As pessoas, elas recebiam de Deus, a presença de Deus. Você olhava assim, você chegava no culto, trazia um temor, até quem não era crente. As pessoas, elas valorizavam a glória de Deus. Você chegava, as pessoas estavam cheias do poder de Deus. Você chegava, você não sabia explicar o porquê você estava sentindo tantas coisas que você não sentia, mas era o poder de Deus. Você ficava sem saber o que fazer, porque o temor de Deus tomava conta de você, sem você entender o que era temor. Hoje você sabe o que é temor, sabe o que é reverência, sabe o que é obediência, mas só que não pratica. Aí as pessoas vão dizer, os dons cessaram, não cessou com a obediência, a prudência, o que cessou foi o temor, o que cessou foi a valorização, porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo. E os que crerem estão vivendo as bênçãos, os que não crerem estão aí justificando suas perdas, estão aí justificando seus prejuízos, estão aí justificando suas indagações, suas insatisfações. Por quê? Porque não crê. E se você não crê, se você não vive, se você não pratica, eu tenho a dizer para você, infelizmente, eu fico até com dó, com pena, não vai viver as bênçãos de Deus. Eu não posso fazer igual muitos coaches, igual muitos, não, receba a sua vitória, vai ser. Não, se você não praticar, não vou falar que você vai receber. Agora, se você crê numa palavra que sai do altar, num versículo que você lê, numa oração que você fizer, não vai precisar tanta liberação. Você vai crer, vai tomar posse, vai perseverar, vai seguir e vai viver as bênçãos de Deus. Valores perdidos. Tem pessoas que quando estavam doentes vinham à casa de Deus e criam na oração. Eu lembro quando eu era novo convertido, chegavam pessoas com tumores, chegavam pessoas que estavam assim e Deus curava. Às vezes quantas vezes eu vi tantos milagres, eu nem estava aprendendo, caminhando na fé, estava lá visitando, nem sabia por que eu estava ali na igreja. E eu via ali os pastores oravam e pessoas curadas de tumores, era curado, chegava lá mostrando os seus exames de que tinha se desenganado pelos médicos e Deus curava. Mas eles valorizavam, mas só que tem gente que é igual aquela mulher, enquanto não perder tudo, ele não vai a Deus.
Ele só vai a Deus se for o último recurso. Não, eu vou no médico. Não, tem um especialista na área ali. Ah, eu vou vender meu carro, eu vou fazer um tratamento. Mas não valoriza o altar, não valoriza a igreja, não valoriza uma oração. Consequentemente, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas parece que os valores dela não são o mesmo da igreja. Ela vem para o culto, mas não valoriza a Bíblia. Ela vem para o culto, mas não valoriza os ensinamentos. A minha pergunta que fica no final disso tudo é: por que muitos não têm valorizado as coisas de Deus, sendo que Deus tem falado? Valores perdidos na salvação. Quantas pessoas que não valorizam mais a sua salvação, não valorizam mais a salvação de um ente querido, de um filho, de um parente, de um amigo, valorizam a bênção material. Ah, fulano de tal ganhou um emprego, fulano de tal comprou uma roupa, todo mundo se alegra. Mas se falar alguém foi salvo, não há mais alegria. Por quê? Porque parece que não entenderam o valor que é a salvação. O que adianta um parente seu, um filho, um amigo, uma mãe ou um pai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor empresa, ter tudo na vida e morrer e você não vê ele para o céu? Aí ele viveu tudo aqui, você vai chegar lá no céu e seus parentes não vão chegar, sua família não vai chegar, seus filhos não vão chegar, seus entes queridos não vão chegar. Aí você, porque você está valorizando as coisas daqui, está batalhando em lutar por coisas daqui. Jesus certa feita vai dizer: o reino de Deus é um tesouro como uma pessoa que achou uma pérola, e ele vai agora vender tudo o que tem para adquirir aquela pérola. Fala de uma pessoa que ela entendeu o verdadeiro valor, que não é coisas terrenas, mas são coisas espirituais, são coisas que são eternas. Mas infelizmente as pessoas não valorizam mais. Semeadores que perderam os seus valores. Quantos pregadores perderam os seus valores? Quantos ministros do altar perderam os seus valores? Eles agora já não andam mais segundo a vontade de Deus, já não fazem mais coisas segundo o que aprendeu, mas agora estão envolvidos com tantas coisas, estão envolvidos com política, estão envolvidos com a sua imagem, estão envolvidos com reputação, estão envolvidos com dinheiro, estão envolvidos em querer trazer crescimento, desenvolvimento, tantas outras coisas, mas não estão exercendo o quê? Aquilo que Deus tem falado. Os ministros do altar, ele tem que valorizar a palavra, ele tem que valorizar a sã doutrina, ele tem que pregar Bíblia, ele tem que ensinar o caminho da verdade. Mas só que os valores têm se perdido. Pregadores perderam os valores, ouvintes também estão perdendo seus valores. Se você chegar numa igreja e você pregar a Bíblia, não te valorizam. Mas se chegar um, começar a sapatear, falar nada com nada, falar em línguas e falar: receba a sua vitória, você sai daqui com a sua vitória, é o teatro. Você vai em 10 lugares que a pessoa pregou, ele só faz isso: receba a sua vitória, e você está com a vida da mesma forma. Aí chega uma pessoa, ensina, instrui, aconselha, Deus usa, Deus mostra, Deus faz, e a pessoa não valoriza mais a palavra. Por quê? Valores perdidos. Não se valoriza mais a palavra, e sim o quê? O teatro. Isso para mim é um teatro. Deus não tem compromisso com a pessoa, Deus não tem compromisso com o que a pessoa está falando. A pessoa já não tem vida com Deus, não tem vida com o altar, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso, não tem graça de Deus, não tem liberação de Deus, não tem o Espírito Santo, e as pessoas estão lá aplaudindo, estão lá falando: ah, eu vou receber minha vitória. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, passa 10, passa 15, fez 375 campanhas, em 375 lugares, e não viveu a sua bênção. Por quê? Valores que estão seguindo errado. Um simples detalhe poderia mudar a sua história, e às vezes nós estamos fazendo errado. Quantas pessoas estão valorizando pregadores que pregam filosofias,
palavra de motivação, autoajuda, já não valorizam mais os pregadores. Consequentemente, se você olhar as novas gerações de pregadores, é só pregadores que não sabem 5 versículos da Bíblia. Não sabem. Você vai ver eles pregar, eles falam tanta coisa, mas não citam Bíblia. Não fundamentam a sua pregação em palavra, em Bíblia nenhuma, em nenhum versículo, em nenhuma palavra de Deus. Nada eles têm, por quê? Porque eles estão seguindo o rumo. Perderam valores atrás, estão se perdendo o valor no altar e os novos que estão vindo. Quais são os valores que eles estão tendo? Os novos pregadores, os novos ministros no altar, os novos irmãos, os novos convertidos. Quais são os exemplos que eles estão tendo dos irmãos veteranos da fé? Você chegava antigamente, você tinha os veteranos da fé, aquelas irmãs que ainda que tivesse 2 ou 3, estavam as irmãs orando. O pastor abriu a igreja, elas estavam orando. Tinha ali pessoas que estavam ali conservando os marcos antigos. E na hora que Deus estava trabalhando, na hora do mover de Deus, ali Deus tomava aquelas irmãs, Deus fazia o mover, aí chegavam os obreiros, todos os obreiros também em oração, os marcos antigos. Hoje em dia não. Hoje em dia vamos chegar, vamos fazer a apresentação. Virou um teatro. O apóstolo Paulo uma vez, eu gostava da ministração do Cirilo, ele vai chegar no culto e vai falar assim, assistiu o culto e ele falou assim, um culto muito lindo, cantou os hinos, tudo bonito. Agora a pergunta é, cadê o poder de Deus? Cadê a manifestação do poder de Deus? Cadê as pessoas falando em línguas? Cadê a presença de Deus? Cadê o quebrantamento? Cadê o batismo no Espírito Santo? Cadê as curas? Cadê o mover de Deus? Cadê os dons manifestados na igreja? O apóstolo Paulo ficou incomodado. A igreja que virou foi o quê? Virou um centro de reunião? Aonde vamos fazer teatros? Não. A igreja de Deus, o que ela carrega de mais importante é a presença e o poder de Deus. Só que a igreja, ela tem de tudo. Hoje em dia muitas igrejas estão perdendo o quê? Os valores. Não está tendo mais poder de Deus. Por quê? Perderam os marcos antigos. Eu vou pregar uma mensagem de uma grande revelação, uma mensagem rema, como eu escuto muitas vezes uns falar. Não, Deus está me falando uma mensagem rema, que eu estou trabalhando nela, mas não é uma mensagem a qual Deus. E por que muitos têm perdido os valores? Para que nós venhamos terminar, por causa das suas prioridades. A prioridade hoje não é mais a igreja, não é mais a Deus, não é mais o relacionamento. Agora, a motivação, tem pessoas que têm vindo na igreja, a motivação já é outra. As prioridades têm mudado. Uns também não têm invertido valores, por causa de quê? Falta de conhecimento. Não tem recebido agora o quê? O conhecimento verdadeiro. Outros, por causa do quê? Da desobediência. Ele sabe o que é certo, mas ele não quer fazer. E outros, por falta de fé. Não tem fé para executar os princípios e os valores da palavra de Deus. Tudo isso vai levar a se cumprir a profecia que Joel vai dizer, que o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Porque as pessoas não creem, porque não têm vivido mais. E por que não têm vivido? Porque têm perdido os valores, têm perdido os ensinamentos. E agora tem um monte de pessoas que estão, mas só que já não mais creem, estão numa frieza, perderam o amor, perderam a graça, perderam o desejo de buscar a presença de Deus. Antigamente você via pessoas buscando a Deus, você perguntava, mas por que você está buscando a Deus? Não é porque eu gosto da presença de Deus. Eu gosto quando Deus ele toca em mim. Eu gosto quando Deus me toma. Eu gosto de falar em línguas. Eu gosto do mover do Espírito. A presença de Deus é gostosa. Hoje em dia você está buscando a Deus. Estou fazendo uma campanha pelo carro, pela casa, pelo casamento, pela bicicleta, por tantas coisas. Mas não é mais por Deus. Muitos até recebem coisas, mas não tem mais a presença. Muitos até têm recebido bênçãos materiais,
mas o poder de Deus não tem se manifestado mais. Ah, mas por quê? Porque as pessoas não estão buscando isso. As pessoas estão buscando coisas. Deus está entregando coisas. Quando as pessoas verdadeiramente buscar a presença, a glória, Deus, elas vão receber Deus. Mas estão buscando. E essas pessoas que buscavam essas coisas, elas buscavam a glória de Deus, elas buscavam a presença de Deus, e Deus dava bênçãos materiais. E Deus ia acrescentando. Os testemunhos, eu lembro agora, os testemunhos eram: ah, eu ganhei isso e eu nem estava pedindo. Eu ganhei isso e eu nem orei. Eu ganhei isso e eu nem fiz campanha. Porque quando você busca Deus, as bênçãos de Deus vai correr atrás de você. Mas hoje buscam tantas coisas, não buscam mais a presença e a glória de Deus. Por isso a temática valores perdidos. A igreja, ela está precisando, como o Tiago bem ele traz no ensinamento, a reforma. E a reforma aqui não é com ensinamentos, que ensinamento tem demais. A reforma que está tendo agora é do poder de Deus. Por isso que o avivamento vai marcar a última reforma antes de Jesus vir buscar a igreja. Não vai ser teologia, não vai ser ensinamento, não vai ser o avivamento, o poder de Deus sobre a igreja, sobre as vidas, para que as pessoas venham valorizar e venham chegar a subir para os céus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos que quiserem oração, quiserem vir aqui à frente, eu vou estar orando pelos irmãos, para que Deus ele venha restabelecer os valores perdidos. Vou estar orando pelos irmãos. Glória a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor meu Pai, os seus filhos, os teus servos, Senhor meu Pai, que ouviram, Senhor meu Pai, a santa palavra, Senhor meu Deus, e creram na ministração do seu Espírito, Senhor meu Deus, que o Senhor possa trazer sobre ele as bênçãos, o entendimento, a renovação, Senhor meu Deus, e que eles possam viver as suas bênçãos, Senhor meu Pai, e que, Senhor meu Pai, as suas bênçãos venham sobre eles, é o que nós te pedimos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu passo a palavra agora para o pastor Tiago, que está trazendo as considerações finais. Aleluia. Vem, derramar os vossos assentos, os irmãos entenderam a palavra.